A MGS, que é hoje a empresa que fornece os trabalhadores terceirizados para a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, nas escolas, para os serviços de cantina, faxina, manutenção das escolas, apoio ao educando, que são aquelas trabalhadores e aqueles trabalhadores que acompanham as crianças com deficiência e as crianças menores, né, de 0 a 2 anos. A MGS, ela perdeu, teoricamente, o contrato que tem com a prefeitura, e a prefeitura está abrindo licitação para novo contrato. Ainda tem várias questões nebulosas em torno dessa ruptura de contrato. Nós estamos, enquanto o sindicato que representa esses trabalhadores, acompanhando, pedindo esclarecimentos para a Secretaria Municipal de Educação, para o prefeito Damião, com relação a essas questões, porque precisamos entender melhor como que vai ser esse processo, garantir o emprego daqueles que já estão. São cerca de 8 mil trabalhadores nas escolas, nessas funções terceirizadas, que a gente precisa garantir, né, com a vida deles. Estamos aí chegando no final do ano, próximo do Natal, ano que vem, em fevereiro, retornamos às aulas e a prefeitura ainda não soube, de fato, explicar para a gente como vai ficar essa situação. Essa madrugada foi publicado o primeiro edital de licitação para algumas funções, mas ainda falta o edital para complementar as outras funções. Bom, gente, nós receberíamos aqui um diretor do sindicato terceirizado, mas ele teve um problema para chegar, então vamos adiantando as questões. Como a Carol disse, foi publicado hoje um edital. O que é o edital? É um edital de licitação para contratar uma empresa para manter a terceirização na prefeitura, só que mudando de empresa. A MGS, teoricamente, pode concorrer no edital e pode ganhar ou perder, mas não sabemos o que vai acontecer. Bom, no edital, nós tivemos uma leitura breve, foi publicado hoje, então não tivemos tempo de um estudo mais detalhado, mas apesar de dizer que vão ser mantidos os trabalhadores, não diz sobre os direitos dos trabalhadores. E isso é muito importante, gente. Porque o que acontece? Esses trabalhadores que estão nas cantinas, na faxina, que estão acompanhando as crianças com deficiência, eles são trabalhadores que já têm muito poucos direitos. E aqueles que foram conquistados duramente não podem ser perdidos na transferência de uma empresa para outra. Bom, nesse momento, hoje, saiu o edital para cantineiro escolar, servente escolar, que é quem faz a faxina, portaria. De acordo com a prefeitura, sai no final da semana o edital para apoio a educando. Bom, amanhã é um dia de paralisação nas escolas. Paralisação destes trabalhadores terceirizados. E nós vamos ter uma assembleia às 9 horas da manhã na porta da prefeitura. Todos os trabalhadores precisam ir à assembleia para entender exatamente o que está acontecendo. Para entender exatamente o que está sendo perdido e o que não está. Se o emprego está sendo garantido ou se não está. Porque isso nós temos que conversar lá na assembleia. Então, repetindo, gente, assembleia às 9 horas e todos os trabalhadores têm que estar presentes. Qual que é o problema dessa situação? O problema central é a terceirização. Nós temos repetido isso aqui várias vezes. A terceirização coloca os trabalhadores numa situação de instabilidade e se os trabalhadores ficam instáveis, o serviço fica instável. Veja, nós estamos no final de novembro. As coisas não estão definidas. Qual a garantia que a gente tem de que nós vamos terminar bem esse ano letivo e que nós vamos conseguir começar o ano letivo de 2026 com as escolas, com todos os funcionários lá dentro, com tudo certinho? Essa é uma questão importante. E nessa situação, o que os trabalhadores estão reivindicando? Primeiro isso, que os serviços não sejam interrompidos, que as escolas possam funcionar, que tenha continuidade. Segundo, nós estamos reivindicando que os trabalhadores não percam o emprego, que os mesmos trabalhadores que sejam na escola hoje permaneçam. Terceiro, que os trabalhadores não percam direitos. E uma coisa muito importante, última recomposição salarial desses trabalhadores foi em janeiro do ano passado. Então, em janeiro deste ano, de 2025. Então, em janeiro de 2026, tem que ter um novo acordo coletivo.
Qual é o problema? Está rompendo um contrato com uma empresa e passando para outra. E a prefeitura não está garantindo que vai ter uma negociação desse acordo coletivo. Inclusive, não está garantida a recomposição salarial. Lembrando, gente, é uma turma que ganha pouquinho mais do que salário mínimo. E trabalha muito, 44 horas. E 44 horas de ritmo intenso de serviço. Né? Porque é 44 horas dentro da escola. E dentro da escola não tem sossego. Porque em todos os espaços tem crianças. Então a limpeza é feita com as crianças no entorno. A cantina é o tempo todo lidando com a comida e com a criança, porque tem que servir a criança. Né? Então é nesse sentido que... a gente entende que é preciso que a categoria se mantenha mobilizada, ok? A gente teve uma reunião ontem no Ministério do Trabalho. A Secretaria de Educação esteve presente, o que foi bom, né? Porque até então não tinha uma colocação. As coisas que foram ditas pela secretária não se confirmaram na publicação do edital, pelo menos não todas elas, algumas sim, mas não todas. Nós estamos procurando uma nova reunião com a Secretaria de Educação ainda hoje, para que a gente vá para a Assembleia amanhã com o máximo de informações possíveis, entendendo exatamente o que nós vamos conseguir avançar e o que nós não vamos. Então é isso, encontramos vocês lá. É importante a gente reforçar a necessidade permanente do diálogo, que até o momento, pelo menos até ontem, a reunião de ontem, que a gente teve foram momentos em que a gente não conseguiu presenciar esse diálogo, né? A gente foi avisado enquanto entidade sindical, nós não fomos avisados pela Secretaria Municipal de Educação desses processos eminentes de rompimento de contrato, mesmo questionando frequentemente, então, a situação de instabilidade e de insegurança que os trabalhadores passaram e passam, né, estão passando, que poderiam ter sido evitadas, não foram, porque esse diálogo ele não foi estabelecido. Então, é muito importante que esses canais, de diálogo que não estão sendo estabelecidos pelo menos até ontem, que eles sejam retomados. Porque o sindicato está aberto ao diálogo e essa situação que os funcionários terceirizados têm vivenciado é desesperadora. A gente compartilha desse momento com eles e não é algo que é nada agradável. A gente vivencia o desespero de cada um deles e essa situação fica muito nebulosa, né? Como já foi falado, como a gente já falou aqui. Tanto uma ausência de transparência no diálogo, quanto também nos processos de licitação, nos processos de contratação, nos processos de transparência de quais os contratos estão em processo de término e de novo estabelecimento, enfim. Eu acho que é isso que é preciso retomar, o diálogo e a transparência. É isso, gente. Nós permanecemos firmes na luta, esperamos que todos os trabalhadores lotem a Assembleia, mas esperamos que todas as comunidades escolares também apoiem essa luta, né? Porque o funcionamento da escola não é responsabilidade só nossa, dos trabalhadores em educação.